Graça e paz. Tudo bem com você? Vamos para mais uma devocional? Essa devocional que eu vou falar hoje, eu recebi ela num grupo de WhatsApp que eu participo, que chama Mulheres em Ação. E essa mensagem, ela veio da Roberta Ortiz. Ela compartilhou essa mensagem no grupo e eu achei tão preciosa que eu decidi compartilhar com vocês, tá? Então vamos à mensagem? A devocional? A nossa devocional vai falar sobre Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20 diz assim: Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Coisa linda, né? Queridos, vivemos num tempo em que o mundo, a sociedade, as famílias, as escolas, as igrejas estão precisando muito de mães, tias, avós, madrastas, mulheres e homens em geral que abram a porta de suas casas para Jesus. A Bíblia relata para nós que durante o período em que Jesus esteve aqui na Terra, ele entrou na casa de algumas pessoas. E em todas as casas que ele entrou, ele deixou exatamente o que aquela casa estava precisando. Então, tem os relatos na Bíblia que Jesus entrou em várias casas durante o tempo que ele andou aqui na Terra. E todas as casas que ele entrou, ele deixou exatamente o que aquele pessoal, o que aquela casa estava precisando. O texto de Apocalipse diz que Jesus está à porta. Ele está batendo. Aí a pergunta é: o que a sua casa está precisando hoje? Reflita sobre isso. O que exatamente a sua casa está precisando hoje? Vamos ver algumas casas que Jesus entrou? Por exemplo, na casa de Caná da Galileia, Jesus levou alegria. Isso está em João 2. As bodas de Caná da Galileia são mencionadas em João 2 e é um evento histórico. Elas registram o primeiro milagre de Jesus, onde ele transforma água em vinho. Então, Jesus entrou na casa de Caná e levou alegria, por quê? Porque era um casamento onde no meio da festa o vinho acabou e acontecendo isso, além de ser uma grande vergonha para os anfitriões, ainda ia acabar com a festa, né? Acabou o vinho, acabou a festa. E Jesus era um dos convidados desse casamento e ele estando lá, ele transformou água em vinho. Então, isso foi um motivo de alegria para todos. Então, Jesus levou alegria na casa de Caná da Galileia. Na casa de Pedro, ele levou a cura. Isso está em Mateus 8, 14 e 15. Jesus, entrando na casa de Pedro, ele viu a sogra de Pedro com febre. Jesus tocou nas mãos dela e a febre a deixou. Ela se levantou e foi servir a Jesus. Então, quando Jesus chegou na casa de Pedro, a sogra dele estava com febre, estava doente, porque a febre é o significado de alguma infecção, de alguma doença, e a sogra dele estava com febre. Mas quando Jesus chegou lá, ele apenas tocou nas mãos dela e a febre a deixou. Significa que
a doença foi curada, que a infecção foi curada. E ela se levantou. Ela se levantou porque ela se sentiu bem, ela se sentiu disposta. Então ela se levantou e foi servir a Jesus. Então na casa de Pedro, ele levou a cura. Na casa de Levi, ele levou o arrependimento. Isso está em Marcos 2, 15 a 17. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntos com ele os seus discípulos e muitos publicanos e pecadores. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores, perguntaram aos seus discípulos: por que ele come e bebe com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, e sim os pecadores. Então, Jesus estava ali fazendo uma refeição na casa de Levi e houve arrependimento, houve cura, né? Cura da alma, houve o arrependimento. Então, na casa de Levi, ele levou o arrependimento. Na casa de Jairo, ele levou a vida. Em Marcos 5:35 a 42, diz: quando Jesus foi com Jairo até sua casa, o lugar estava cheio de pessoas que choravam por causa da morte da menina, que era a filha de Jairo. Jesus disse que a menina não estava morta e apenas dormia. As pessoas riram dele, né? Porque todos tinham certeza que ela estava morta. Jesus mandou que todos saíssem da casa, menos os discípulos, o Jairo e a esposa dele. Todos os que ficaram na casa foram até o quarto onde estava a menina. Jesus pegou-a pela mão e disse: levante-se. E ela levantou e andou. Então, depois vocês leem lá esse versículo todo que fala da cura da filha de Jairo, porque o que eu estou mencionando aqui são só uns pedacinhos da história. Mas Jairo, ele foi pedir ajuda para Jesus porque a filha dele estava muito mal. E enquanto ele estava lá pedindo para que Jesus fosse na casa dele, chegou uma outra pessoa e falou: não precisa mais, porque ela já morreu. E Jesus disse: ela não morreu, ela está apenas dormindo. E quando ele chegou na casa de Jairo, todos estavam chorando, né? Porque a menina havia falecido. E Jesus repetiu: ela não está morta, ela está dormindo. E as pessoas riram dele, porque sabiam que ela tinha morrido. E aí ele mandou que todos saíssem, exceto os discípulos, o Jairo e a esposa do Jairo. E aí eles foram para o quarto da menina. E Jesus pegou na mão da menina e mandou. E ordenou que a menina se levantasse. E ela se levantou. E aí ele concluiu dizendo, né? Deem comida para ela. Então, nós podemos ver que na casa de Jairo, Jesus levou a vida, por ele ter ressuscitado a filha de Jairo. Na casa de Zaqueu, ele levou a salvação. Isso está em Lucas 19, de 1 a 10. Zaqueu, ele era o chefe dos cobradores de impostos e havia se tornado muito rico por conta da profissão dele. Quando ele soube que Jesus iria passar ali pelaquela cidade, ele queria muito ver Jesus. Mas Zaqueu, ele era um homem de porte pequeno. E
olhando, e onde Jesus passava, tinha muitas pessoas, eram multidões que cercavam ele, né? E Zaqueu, por ser pequeno, ele não ia conseguir ver Jesus. Então ele resolveu subir numa árvore para poder ver. A hora que Jesus passasse por ali, ele podia ver Jesus. E quando Jesus estava passando por debaixo daquela árvore, ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, pois na sua casa hoje eu vou cear. E aí Zaqueu desceu, Zaqueu recebeu Jesus na casa dele, e Zaqueu, de acordo com a palavra de Deus, Zaqueu se converteu, Zaqueu se arrependeu das falcatruas que ele fazia, né? Por ser o chefe dos cobradores de impostos, ele devia fazer falcatruas, e ele se arrependeu das falcatruas. E aí Zaqueu disse para Jesus que iria dar a metade dos seus bens aos pobres, e para as pessoas que ele defraudou, ele iria devolver 4 vezes mais. Então, a gente pode perceber que que Zaqueu ganhou a salvação. Zaqueu se arrependeu e Zaqueu ganhou a salvação a partir do momento que ele se conscientizou que ele tinha muitas coisas, mas que foi por ter pego de alguém indevidamente. E aí ele falou para Jesus que ele ia dar metade do que ele tinha, ele ia dividir com os pobres, e para as pessoas que ele tinha defraudado, ele ia devolver 4 vezes mais. Então Jesus respondeu: hoje a salvação entrou nesta casa. Então, nós vemos que na casa de Zaqueu, então, Jesus levou a salvação. Na casa dos discípulos, ele levou comunhão, levou união. Na casa dos discípulos, ele levou essa união, essa comunhão que eles tinham uns com os outros, que eles tinham com o povo. Então, Jesus levou a comunhão e a união na casa deles. Quantas coisas nós precisamos que Jesus faça em nossas casas, nas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges. Pensa quanta coisa que a gente precisa que Jesus faça. Com todas as pessoas que nos rodeiam, com todas as pessoas que fazem parte da nossa vida. Aí eu faço uma outra pergunta. Você está pronto ou pronta para abrir a porta da sua casa, a porta da sua vida para Jesus? Você está pronto para isso? Para você abrir a porta da sua casa, para você abrir a porta da sua vida para Jesus entrar? Porque Jesus, ele não força a entrada. Jesus só entra quando a gente pede para ele entrar. Ele só entra quando ele é convidado, quando ele é chamado. E aí você está pronto? Você está pronta para abrir a porta da sua casa, a porta da sua vida, para que Jesus entre e faça morada? Ele está à porta. E aí vem aquela primeira pergunta que eu fiz. O que a tua casa precisa hoje? Jesus está pronto para te ajudar. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Então, se você está pronto para abrir a porta, Jesus está na porta. Se você chamar, se você convidar,
Ele quer entrar na sua casa, Ele quer entrar na sua vida. Mas para isso você tem que chamar. E se você não está pronto ainda para isso, peça para Jesus te dar esse desejo, te dar essa vontade que Ele venha morar na sua casa, que Ele venha morar na sua vida. Peça isso para Ele, que Ele com certeza Ele vai te dar, Ele vai te orientar, porque Ele está à porta, Ele está esperando você pedir para Ele. Então não perca essa oportunidade, peça para Ele, peça para que Ele entre na sua vida, para que Ele entre na sua casa e você vai ser muito feliz. Você vai ter uma paz que excede todo entendimento. Você vai ter uma paz que somente Ele pode te dar. Amém? Que Deus te abençoe. E pense nisso, tá? E para finalizar essa devocional, tem aquele louvor, que esse louvor mexe muito comigo. Todas as vezes que eu ouço ele, que eu canto ele, mexe muito comigo. E que ele tem um pedacinho dele que diz assim: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faça um milagre em mim. Então peça isso para Jesus. Peça para Ele entrar na sua casa, entrar na sua vida, para Ele fazer um milagre em você. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua casa e que todos vocês sejam cobertos e amparados pelo Espírito Santo de Deus. Amém?